Olá, comunidade acadêmica e a todos que estão assistindo à TV Tapiri. Começamos hoje o primeiro de uma sequência de temas sobre terra, natureza e ocupação territorial. Nosso objetivo é construir reflexões sobre os temas do cotidiano que permitem pensar e agir em um presente cheio de oportunidades. Assim, o pontapé inicial é trazer para o debate os desafios impostos pela globalização e pelas políticas globais pensadas para construir o que muito tem se falado sobre o que as pessoas falam desenvolvimento sustentável. E para esta conversa, convidamos o professor titular do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, Edson Vicente da Silva, mais conhecido como Cacau. Ele também é professor dos programas de mestrado e doutorado em Geografia e do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da mesma instituição. Ele tem relações estreitas com sociedades alternativas e preocupadas com o bem viver, a exemplo de pescadores, indígenas e quilombolas. Suas referências culturais perpassaram pelo convívio e respeito. Eu sou o professor Hugo Serra, da Faculdade de Geografia, e estão também comigo neste primeiro episódio a professora Rita Vidal e o professor Abraão Levi, dos Santos Mascarenhas, ambos também da mesma Faculdade de Geografia a qual eu pertenço. Eles vão me auxiliar no tema de hoje. Sejam bem-vindos à TV Tapiri, sejam bem-vindos ao tema Terra, Natureza e Ocupação Territorial. E eu já começo a fazer a primeira pergunta para o professor Cacau, que desde já agradeço a sua presença ilustre, que vai muito nos abrilhantar aqui. Professor, desde sempre, os geógrafos, assim como os naturalistas, sempre optaram por compreender a relação entre a natureza e a sociedade, assim também como tiveram uma preocupação muito grande com as chamadas questões imateriais. Então, neste caso, na sua opinião, por que este último aspecto, essas questões imateriais, não tiveram tanta ressonância? E assim também acho que é muito importante saber como é que o senhor pode explicar essa ideia de desrespeito à natureza e a nós mesmos. Por favor, professor. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os colegas aqui da universidade, da TV Tapiri, e dizer que a geografia ela evolui conforme ocorrem também as relações entre a natureza e a sociedade. E eu acho que Humboldt, outros naturalistas, eles viveram numa época onde a relação orgânica, o meio rural, havia uma maior interação, uma maior dependência direta das sociedades, das comunidades para com a natureza. Então, se a natureza era algo que oferecia todos os serviços ambientais, os recursos que a humanidade necessitava. Então, mesmo com a política mercantilista, colonialista, na época de Humboldt, havia ainda um maior respeito, e principalmente o contato das comunidades tradicionais com a natureza. Então, a geografia ela aprende da realidade que o espaço oferece. Então, se a sociedade da época oferecia essas relações, o Humboldt trabalhou diretamente com comunidades indígenas, ele esteve no Cotopaxi, esteve em vários vulcões da América Central, e ele atuou com essas sociedades, com essas comunidades que tinham uma relação direta com a sociedade. E hoje, cada vez mais, há uma urbanização, uma plastificação da sociedade. Então, há uma perda da percepção. Dentro da geografia, nós temos uma linha de compreensão do espaço geográfico que ele passa pela percepção. A percepção tem a ver com os sentidos que nós temos com relação... Nós podemos sentir um lugar, sentir na pele através do vento, podemos sentir o sabor, o aroma de determinados lugares, do litoral, do sertão, da floresta amazônica, da várzea. E quando a sociedade vai dominando, vai artificializando tudo, há uma perda progressiva desses valores e dessa percepção.
porque não é só o conhecimento, nós temos o que a gente chama de cognitivo, que é o acúmulo que nós temos através das gerações, e também o perceptivo. Então, há uma perda disso. E o perceptivo também passa pelo espiritual, né? A sensibilidade, a relação de pertencimento que nós temos com os lugares também. Então, aqui nós estamos passando por um processo de construções de eólicas, e os turistas acham incrível, né, ver uma visão de um parque de energia eólica, né? Então, o pessoal troca uma vegetação, uma árvore, uma floresta, por uma paisagem totalmente artificial e se sente agradável. Então, uma perda de sensibilidade da arte, da espiritualidade orgânica que o ser humano tem, que aos poucos vai perdendo. Interessante. A professora Rita tem uma questão muito importante ainda sobre esse tema. Por favor, professora. Seu microfone, por favor. Boa tarde. Professor Cacau, nessa linha, o ser humano ele faz parte da natureza, então? É uma compreensão que o ser humano sempre teve. O problema é a perda disso, o desconhecimento disso, ou o desprezo por formar parte da natureza, como se nós fôssemos espécies privilegiadas, né? Então, hoje nem se fala mais em outras espécies, nós falamos de separação de classes, de pessoas que são, como eu posso dizer, excluídas da sociedade, gêneros, comunidades, mas, na realidade, nós excluímos a própria natureza, nós excluímos a fauna, a flora, nós artificializamos os lugares, as paisagens, né? Hoje, quando se fala de Covid, se fala de AIDS, nunca ninguém comenta a raiz do problema, né? O próprio chikungunya, a malária, é o quê? A destruição da natureza, quando vetores e vírus que estão na floresta, que passa a ser destruída, ela começa a passar para a área rural até chegar na zona urbana. Então, ninguém discute isso, ninguém vai na raiz do problema, que é a destruição da natureza, né? Nós poderíamos explorar os recursos naturais sem destruir a natureza, mas de uma forma sustentável, né? Procurando conhecer a capacidade de carga de uma floresta, dos lugares, como já a comunidade nipônica fez isso aí no Pará, e vocês sabem, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, eles construíram um sistema que funciona até hoje, né? De agrofloresta, né? Então, por que a gente não utilizar? Para que o imediatismo de juntar dinheiro, juntar capital, juntar tudo, para quê? Para onde a gente vai? Né? As comunidades indígenas não juntam nada, eles dividem o que têm, eles vivem de uma forma socialmente justa, né? Talvez a gente tenha que retornar um pouco a essa relação cultural das comunidades com a natureza, e até isso nós estamos perdendo, até o conhecimento social, o conhecimento orgânico do ser humano com a natureza. E isso quem mostra, quem nos ensina, não é a academia, mas sim as comunidades tradicionais, no meu ver, né? Muito importante isso, professor, que você coloca, porque uma outra pergunta que eu acho que cabe muito bem nesse debate é exatamente saber por que os saberes populares, né, que tiveram uma centralidade tão grande no passado, hoje, para outros grupos sociais, parece não ter mais essa importância. Ou então, de uma outra forma, parece que há uma dificuldade muito grande de se fazer uma inter-relação com os saberes populares. Eu costumo, por exemplo, dizer que é muito importante nós termos o conhecimento científico, mas ele também não resolve tudo, né? Assim também como os outros conhecimentos sozinhos não resolvem todos os problemas da sociedade. Em especial, essa relação com os saberes populares, eu penso também que essa relação ela precisa ser reenriquecida, se é que existe esse termo novo. Então, acho que é muito interessante o senhor comentar essa relação com os saberes populares, aqueles que nós aprendemos com os nossos avós, que parece que eles estão ali debaixo do pano, estão tentando serem olvidados, esquecidos, e que, na verdade, nesse debate com a relação entre sociedade e natureza, eles são centrais, eles são importantes na construção de um conhecimento, tanto científico como também do conhecimento não científico.
Gostaria de saber a sua opinião. Eu acho que a gente está numa sociedade, a sociedade atual, ela separa tudo. Ela separa o corpo do espírito, ela separa a água da atmosfera, a água líquida da atmosfera, ela separa as plantas dos animais, separa o homem das mulheres, quando na realidade era para haver uma junção, uma interação, a compreensão de uma totalidade maior. E dentro desse contexto, as populações tradicionais, a cultura tradicional, ela tem uma experiência inigualável, porque ela acumula todos os conhecimentos culturais de diversas gerações sobre as plantas, sobre os animais, sobre as fases da lua, sobre os períodos chuvosos e sobre a psicologia também. A reza também é uma psicologia. Vocês estão vendo agora a questão da menina, da atleta dos Estados Unidos. Você não pode separar o corpo do psicológico. Ele é junto, é uma coisa só. Então, a reza, os dizeres, uma água, uma bendição pela água, né? Fazer a pessoa suar as ervas medicinais que os indígenas usam, é de suma importância, né? E nós temos que valorizar esses conhecimentos e registrar junto com essas comunidades, não separar a universidade da comunidade, não separar o pajé do médico, não separar a rezadeira da psicóloga. Nós temos assim que juntar. E as experiências que houve de junção são bastante ricas e frutíferas, quando nesses órgãos que tratam a saúde humana, você tem uma junção de parteiras com enfermeiras, né? Então, você chega a um entendimento entre os saberes tradicionais e o conhecimento científico. Então, acho que esse é o caminho. E essa é a função da universidade também, porque muitas vezes nós somos um pouco prepotentes, algumas pessoas são muito prepotentes e quando chegam na comunidade não quer ouvir, só quer falar. Eu acho que nós temos que primeiro ouvir esses conhecimentos, aprender, valorizá-los, registrá-los, sim, porque é uma perda progressiva junto às novas gerações que já não querem mais saber desses conhecimentos. É interessante isso, professor. Você falando dessa forma, eu me lembrei da primeira aula que eu tive como aluno de doutorado, que um professor meu disse uma frase, que também é uma frase síntese sobre essas relações científicas e não científicas. Ele dizia assim, que na universidade existem diversas ideias revolucionárias que saem de cabeças conservadoras. Isso parece que assim serve como um mantra para mim, porque de fato você tem razão, né? Existe muita prepotência, muita arrogância da ideia de que o saber científico é superior, né, aos demais saberes, e por isso ele precisa se desgarrar de um senso comum que ele julga ser negativo, que ele julga ser obsoleto. Acho que esse é um debate importantíssimo e que, particularmente, torna-se também um desafio diário para nós da universidade. Por exemplo, nós aqui na universidade, que estamos numa universidade do sul e sudeste do Pará, que tentamos fazer isso diariamente. Mas a professora Rita e o professor Abraão têm também considerações necessárias sobre esse assunto. Quem gostaria de comentar, por favor? Então, Hugo, escutando o professor Cacau, e recordo que quando a gente, principalmente nós que estamos na Amazônia, que precisamos cada dia mais buscar valorizar saberes e tradições, né, do ponto de vista de compreender essa relação e, às vezes, a própria necessidade de religar, né, a ideia de religar pensamentos, religar saberes, os saberes, né, da qual o professor Cacau coloca aí, de que vai perdendo a importância, que vai sendo descolado de uma realidade, ele tem um sentido, né? E a gente está falando de um processo de globalização que não consegue minar esses saberes, e, na verdade, esses saberes eles acabam sendo reforçados, né? Então, aí, hoje, por exemplo, muito das questões que envolvem, né, questões psicológicas, questões espiritualistas, hoje, muitas, né, ou parte de uma população, ela já começa a achar importante, né? Então, quando
a gente vê esses programas, em alguns momentos, algumas ideias que vão buscar exatamente esse conhecimento, principalmente dos indígenas, né? O ponto de vista das ervas, o ponto de vista do uso do controlado do veneno de alguns animais. Isso é religar, professor? Eu fico me perguntando se isso é fazer uma nova forma de construir saberes hoje na contemporaneidade. A gente vê que os projetos de extensão cada vez mais adquirem uma importância maior, principalmente na região norte e nordeste, né? O Cerrado também, porque ainda o que resta de natureza, o que resta de conhecimento, né? Estão aí. A gente, às vezes, está passando para ter hoje as rezas, as curas, os conhecimentos no Rio Grande do Sul vão mudando a sua origem, a sua conotação, através das influências italianas, alemãs. Não digo que isso é ruim, eu estou dizendo a leitura da realidade. E nós aqui temos a obrigação, a universidade tem a obrigação de resgatar o que existe de conhecimento, o que existe de aplicabilidade, né? Do timbó, né? Por que é que os índios, quando eles iam embora de uma área que estava esgotada, eles plantavam uma série de plantas de palmeiras, de árvores frutíferas e iam embora. Quando eles voltavam dali 10 anos, ali era um campo de caça enorme. Então, isso é conhecimento. As terras pretas, que até hoje se estudam com bactérias, com uma riqueza incrível, que eles construíram. Então, às vezes, nós somos prepotentes demais com relação ao tempo. Nós somos os mesmos seres humanos de 1000 anos atrás, não há diferença. Por que a gente tem um cérebro mais avançado? Nós não temos, nós somos os mesmos seres humanos. Então, nós temos que aprender com os erros e com os acertos da humanidade, né? Se a gente tem os maias, por exemplo, que tiveram um colapso em função do esgotamento dos recursos agrícolas, né, devido à exploração inadequada, da mesma forma no Tigre e Eufrates, também nessa região, por que é que nós não pensamos em algo melhor, mais adequado em termos de exploração? Juntar o quê? O que é que nós queremos juntar tanto, né? Então, eu acho que há que ter uma visão mais sensível, né? Não adianta ter conhecimento se você não tem sensibilidade, se você não tem ética, né? Segunda Guerra Mundial é uma prova disso, né? O que passou e não aprendemos, né? Falta de ética humana e ética para com a natureza. Então, acho que é uma questão ética de compreender, né? De entender. E quando essa palavra que a gente discutiu agora, essa frase, né? O homem forma parte o ser humano forma parte da natureza, estava escrito num jornal, numa reportagem lá no El País, que falava sobre uma cultura na China, que eles estavam resgatando, só tinham 3 pessoas que davam. Eu até coloquei aqui, eu fiz essa tatuagem aqui, esse símbolo aqui, esses 4 símbolos. As mulheres eram proibidas, isso há 700 anos atrás na China, no Himalaia, elas eram proibidas de estudarem, só os homens que podiam. Então, elas desenvolveram um ideograma, uma língua própria, né? Um grafismo próprio para se comunicar. E nessa reportagem falava que só tinham 3 pessoas que ainda dominavam. Elas usavam para se comunicar entre as mulheres e para fazer poesia. Tu quer uma coisa mais bonita que isso? Mostrar os seus sentimentos, que até isso elas não podiam. Então, eu acho que a gente tem que aprender com as mulheres e com o tempo, né? E a frase que a reportagem dizia era essa: o ser humano forma parte da natureza. Quer dizer, uma coisa de 700 anos atrás, ainda nós aprendemos que nós formamos parte da natureza, nós podemos remar contra as ondas, não podemos tingir de poluentes as nossas águas, não podemos destruir a nossa fauna, porque nós dependemos delas, nós somos uma coisa só, nós somos parte da natureza. Enquanto não houver essa atenção, essa intenção, essa percepção política e científica, nós estaremos nadando contra a maré. Perfeito. Muito bem, Cacau.
Eu acho assim que tem uma outra questão também que vale a pena destacar no que se refere aos movimentos sociais, né? Há uma pluralidade de movimentos sociais, né? Nós assistimos isso corriqueiramente, né? Aqui na região existe uma forte atuação do MST, movimento quilombola, os ribeirinhos atingidos pelas barragens, todos eles com uma intenção provavelmente em comum de tentar aproximar essa relação que eles têm com a natureza. Mas a pergunta é simples, é direta. Na sua opinião, há um espaço para a agenda global de reivindicações que esses grupos sociais a qual estou me referindo, eles o tempo todo estão reivindicando, estão pedindo, justamente no sentido de diminuir as injustiças ambientais? Existe esse espaço hoje, na sua opinião? Na nossa infância, né, a gente é ilustrado, né, não, Abrão, Vitor, uma série de histórias da nossa formação. Uma delas, os pais dizem, quando são vários irmãos, eles dizem, uma pessoa se quebra muito fácil, um galho se quebra muito fácil, um graveto. Mas se vocês unirem 5, 6 gravetos, ninguém consegue quebrar. Então, é isso. A ideia é essa, porque o esfacelamento, a multiplicação, o direcionamento, o isolamento dos movimentos enfraquece, de certa forma, o conjunto de uma grande revolução, de uma grande mudança social. Né? Então, só um exemplo, na África, eles diziam dividir para dominar, né? Dividir os países, dividir as tribos indígenas, dividir os quilombos. Então, nós podemos ter interesses próprios de cada grupo, interesses sobre sexualidade diferenciados, sobre gênero, sobre alimentação, sobre cultura, mas nós temos que ser um povo e uma nação. Né? Eu acho que a palavra pátria, se um dia a gente for atacado pelos marcianos ou pelos, não sei, porque até agora eu não vejo nenhum perigo. Então, a pátria é um outro sentido. A pátria é um sentido militar. Né? E talvez um dia seja necessário, como foi na Segunda Guerra Mundial, lá para quem foi atacado, mas aqui o nosso sentido é nação. Né? Porque o valor de nação é outro, é um povo só, um povo unido. Né? Que não importa as ideologias que se divergem, mas que o povo seja um só. Então, enquanto a gente não se sentir um povo e uma nação, né, a possibilidade de congregação é difícil, mas eu acho que é importante essa diversidade ideológica, de lutas pelos interesses próprios e vitórias específicas, mas a gente não pode perder esse sentido de um povo. Né? Então, perfeito. Ótimo. Eu queria exatamente falar um pouco sobre isso, Cacau, quando você coloca, né, dessa necessidade da gente pensar algumas reivindicações, né, individualizadas, com toda certeza, mas que, de uma forma geral, a gente tenha uma reivindicação em comum. Né? Eu falo isso pelos povos amazônicos, né, que hoje se fragmentam bastante. Aqui na região sul e sudeste do Pará, por exemplo, a gente pode colocar um exemplo aqui de um projeto de hidrovia, que muitas das vezes esse projeto de hidrovia ele está sendo pensado nas audiências públicas enquanto estratégia de governo para fragmentar os movimentos, né? Os movimentos dos ribeirinhos, os movimentos dos pescadores, os movimentos indígenas, né? E aí a provocação da questão sobre fragmentação, sobre essa ideia dos valores, né, e das reivindicações, ele vai exatamente nessa linha que você coloca, né, e dessa necessidade de reafirmarmos enquanto uma cultura única, uma cultura amazônica, né, e pensar também nas suas especificidades, né, cada movimento tendo uma agenda, né, mas não sendo uma agenda fragmentada, né. Eu gosto muito de pensar nesse movimento junto, né,
como a gente podemos voltar lá na ideia da religar no sentido da força, religar no sentido dos saberes, religar no sentido de pensar um único território. Perfeito. Bom, professor Cacau, gostaria de, então, que o senhor fizesse as considerações finais da sua apresentação, e antecipadamente eu quero agradecer essa presença, né, porque eu acho aqui que todos nós, mais uma vez, aprendemos bastante sobre isso, né, e é sempre muito oportuno escutar pessoas como você, que tem uma experiência que acho que vou retomar um ponto importante que foi falado aqui, uma experiência que tenta diminuir essa distância que nós da academia temos feito, às vezes de uma maneira involuntária. Eu acho que isso tende assim, a servir para nós como um grande desafio. Então, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações para que nós possamos, então, encerrar o episódio de hoje. Eu acho que vou repetir o que a gente falou, não? A gente precisa de mais ética, de mais sensibilidade, de mais compreensão, né? Para não só contra os seres humanos, mas com a própria natureza, com todos os elementos. Outro dia a gente estava falando sobre uma banca aqui, eu falei que, para mim, a primeira coisa que eu via a água era como uma entidade, né? Uma entidade que comanda esse planeta, né? Que é muito importante. Nós tratamos a água hoje como perfume, né? Nós engarrafamos a água. Hoje você não pode mais nem rezar uma água porque ela já passou por tanto processo, né? E você é uma água já que virou outra substância. Ela está engarrafada, vendida a R$5, com gás, perfumes e não sei o que lá. E a população ribeirinha vive na água, mas não vive com uma água de qualidade. Então, nós temos que olhar do lado, não olhar só para o próprio umbigo. Então, muitas vezes, o que acontece? Nós deixamos de ser um povo, deixamos de ser uma tribo, estamos deixando de ser uma família e estamos vivendo numa sociedade altamente individualizada, onde falta uma ética com relação à compreensão de tudo que nos rodeia, que nos podemos unir e nos relacionar bem com a natureza, com os seus elementos, com as suas espécies, e principalmente com outras pessoas. E as pessoas que não estão no poder que devem ter mais sensibilidade, né? Acho que o poder não é para alimentar de riqueza suas 5, 6 gerações que vêm. Existe nós somos um povo, nós temos nossos direitos, né? Então, os dirigentes, em sua maioria, têm que ter uma ética, né? Enquanto não houver essa ética de cumprir a sua missão como dirigentes, e ter uma honestidade para com os seus, né? Das suas intenções, e não apenas interesses familiares, a questão se complica, né? E nós esperamos que isso mude, porque nós não merecemos o que está acontecendo, né? É o que nós esperamos. Já há várias décadas já, e que vai se piorando cada vez mais, né? Então, acho que devemos dar um basta também, né? Sobre a gestão que nós devemos ter no país, nas prefeituras, no Estado, né? Ter um pessoal mais capacitado, que a gente seja uma secretaria de saúde é para ter um médico, não um engenheiro. Uma secretaria de obras é para ter um engenheiro e não um médico, né? Acho que isso é um pouco do como deve funcionar a nossa nação. É isso aí. Bom, é uma pena ter terminado, né? Mas eu espero, então, que todos tenham gostado, assim também como eu gostei desse primeiro programa. Posso considerar que já começamos com o pé direito e também o pé esquerdo, vamos assim dizer, né? Essa é a TV Tapiri, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unifespa, e esse é o tema Terra, Natureza e Ocupação Territorial. Para aqueles que gostaram da programação, não deixe de se inscrever no canal, curta, por favor, e aproveite, né? No mês de setembro, temos a continuidade do nosso programa. Até a próxima. Muito obrigado.